Bom dia, mais uma reunião nossa da nefrologia aqui do Hospital de Base de São José do Rio Preto. Hoje nós temos a honra de ter o nosso ex-residente, Marcelo Lopes, foi um brilhante residente aqui na nossa instituição, sempre acrescentou muito, tanto como residente, agora como ex-residente. Marcelo fez o curso de medicina em 2004, né, pela Universidade Federal da Bahia, fez residência em clínica médica no hospital em Salvador, Hospital Geral Roberto Santos, em Salvador. Fez a residência aqui em nefrologia, aqui em São José do Rio Preto, no Hospital de Base. Doutorado pela Universidade Federal da Bahia. E atualmente ele trabalha com análise de dados e elaborando projetos no Dialysis Outcomes and Practice Patterns, no Michigan, nos Estados Unidos. E publicou, recentemente, o doutor Horácio até mostrou na última reunião, publicou o livro Fundamentos da Pesquisa Clínica. Então, esse livro está disponibilizado, né, Marcelo? E hoje nós temos a honra, o Marcelo vai falar para a gente, e vai apresentar como evitar a progressão da doença renal crônica. Então, vocês formulem suas hipóteses, podem mandar pelo chat, que depois a gente vê, ou quiser abrir a câmera e falar pessoalmente, pode mandar para a gente. Marcelo, com você, muito obrigada. Eu que agradeço, doutora Maria Alice. Para mim é uma honra estar presente. A minha casa, né, que é a Hospital de Base, São José do Rio Preto, onde eu fiz minha residência em nefrologia e onde eu tenho grandes amigos, até hoje grandes mestres. Inclusive, nesse mesmo anfiteatro, eu dei uma aula, eu diria assim, o mesmo tema, né? Na verdade, há 11 anos atrás, eu e o Dr. Piccolo, a gente organizou essa aula, né? E o curioso foi que eu estava falando até para o Dr. Piccolo hoje, que eu achei, assim, que eu ia tomar uma bomba, assim, principalmente com o Dr. Mário, né? Mas o Dr. Mário elogiou muito essa aula, disse que é, realmente muito útil, né? Você saber, né, das pesquisas que estão sendo feitas em doença renal crônica, progressão e tal. E isso me motivou muito até em permanecer fazendo pesquisa e principalmente nessa área de epidemiologia. Então, para mim é um prazer estar falando novamente nesse mesmo ambiente, né, com vocês. Tá? Então, deixa eu compartilhar minha tela. Conseguem ver? Tá ok? Perfeito, doutor. A gente está Beleza, visualizando. obrigado. Obrigado, viu? Já é. Ok, então, vamos falar sobre progressão da doença renal crônica, né? Se fosse falar de todos os aspectos de progressão de doença renal crônica, acho que seriam umas 3, 4 horas de aula. Eu escolhi esse tema, assim, o que fazer e o que é feito, né? Então, baseado principalmente no que o CADIGO recomenda e que os trabalhos epidemiológicos, e aí eu vou citar basicamente trabalhos do CECADOPS, que eu vou explicar para vocês, mostrando como é que isso é feito na prática, né? Como é que está sendo aplicado, né, tudo que o CADIGO recomenda, né, na nossa prática. Então, o roteiro da aula, né, por que prevenir a progressão da doença renal crônica, né? Também identificar quem é que progride, como é a progressão, né? Também vou falar um pouco sobre como prevenir e como estamos fazendo na prática, também sobre novas perspectivas. Muito do que eu vou falar é parte desse estudo, né, que é o CECADOPS, né, que é o Chronic Kidney Disease, né, doença renal crônica, Outcomes in Practice Pattern Study. Então ele, deixa eu só cancelar aqui um negocinho aqui que ele, senão ele vai sozinho. Acho que agora fica direitinho. Certo? O CECADOPS, então, ele é um estudo que avalia, né, os aspectos dos pacientes com doença renal crônica e também como é que os nefrologistas estão tratando os pacientes. Então, esse PP do DOPS é Practice Patterns, então é padrões, né, de prática, né, dos nefrologistas, e muito que a gente vai falar aqui,
tá certo? E é um estudo, então, que ele seleciona de forma aleatória clínicas, né, nesses países que vocês estão vendo aí, Estados Unidos, França, Alemanha, o Brasil participa, né, e o Japão. Então, ele é feito de forma aleatória, a gente estratifica por região de cada país, né, para ser uma amostra representativa de cada país. Basicamente, pacientes doença renal crônica, estágio 3B a 5, né, adultos. E cada fase do CKDOPS tem 3 anos, né? Na França, na verdade, na França eles fazem um outro protocolo de um estudo chamado, talvez você tenha ouvido falar, do CKD-RAN, e ele pode ter um protocolo, algumas coisas são diferentes, por exemplo, o tempo de segmento pode ser até 5 anos, quando, na verdade, o CKDOPS, cada fase são 3. E a gente acompanha o paciente, né, até depois que ele entra na diálise para ver, né, o pós-início de terapia renal substitutiva, tá? E além de dados de paciente, também a gente coleta dados dos nefrologistas também, diretores de clínica. E aí, tem alguns dados que eu vou comentar com vocês. Esse estudo aqui do CKDOPS, ele foi apenas em pacientes na Alemanha, mas ele mostra para a gente assim, o perfil, né, dos pacientes que progridem, né, da doença renal crônica, né, seja progredir para terapia renal substitutiva ou morte, tá certo? E o que ele mostra, assim, existem alguns fatores, né? Obviamente, isso aqui é baseado no estudo observacional, tá certo? Então, o que foi observado para estágio final de doença renal, que homens, né? E eu vou mostrar com mais detalhes mais para frente. Diabéticos, pacientes com um IMC menor, tá? Portador de mais comorbidades cardiovasculares, maior pressão arterial sistólica, menor hemoglobina e albuminúria. Que é diferente um pouco de o estágio final para morte, tá certo? Preditor de progressão para morte, na verdade, né? Não estágio final. Diferencia apenas que em vez de sistólica é diastólica e pressão sistólica, na verdade, quem tem menor pressão sistólica. Eu acho que, na verdade, isso pode confundir um pouco, né, com o fato de o paciente ser mais idoso, né, e talvez, de repente, ter doença cardiovascular mais acerbada, de repente uma insuficiência cardíaca que pode levar a menor pressão arterial sistólica. E a albuminúria, curiosamente, não entra aqui como preditor de morte. Então, assim, não é muito claro quais são os preditores, assim, tanto para doença renal, para iniciar diálise, quanto para mortalidade, tá certo? Importante, assim, destacar que nesse estudo, né, a gente estratificou por a taxa de filtração glomerular inicial. Então, vocês veem aí à esquerda desse gráfico pacientes que tinham uma taxa de filtração glomerular maior do que 30. O azul claro é pacientes que estão vivos no final do estudo, né, e não entraram em diálise nem morreram. O laranja, os pacientes que morreram, né, e o azul escuro é quem chega na diálise. Então, a gente está vendo aí incidência cumulativa, tá? Durante esse período de 4 anos que foi avaliado, né? Porque 4 anos, porque na França ele ia um pouquinho mais. Então, vocês veem aí que no estágio um pouco mais precoce, né, acima de 30, né, a taxa de filtração glomerular, as pessoas morrem muito mais, né, do que chegam na diálise, né, lá no futuro. Então, progride em 4 anos, tá? Os pacientes com taxa de filtração glomerular menor, você vê que a incidência cumulativa de morte é semelhante ao que foi visto para os pacientes com uma taxa basal maior, mas eles entram muito mais em diálise, e aí tem a desvantagem, claro, do paciente estar com uma função renal pior, né? Então está muito mais perto da diálise. Então, se você olhar aqui, com a taxa de filtração glomerular maior, eles têm o dobro, né, de chance, né, de risco, né, de morrer, né, ao invés de chegar na diálise, e inverte, né, para quem tem uma taxa de filtração glomerular menor do que 30, é o dobro de chegar na diálise em relação à mortalidade. Aí você pode levantar a seguinte suspeita, né? Pode ser uma seleção natural, chega com uma taxa de filtração menor do que 30, ele realmente ele teria algum fator proteção para a morte, e ele vai chegar em diálise, né? Enfim,
Como eu disse, são estudos observacionais, e pode ter algum tipo de viés, mas o fato é esse. O paciente com a taxa de filtração glomerular maior, ele realmente vai ter uma chance maior, duas vezes maior de morrer. Isso modifica, né, quando você coloca albuminúria, né? Então, se você olhar ali, albuminúria, deixa eu colocar aqui o laser. Quando está muito aumentada, você vê que mesmo naqueles com taxa de filtração glomerular maior do que 30, tem uma chance maior de entrar na diálise do que morrer, tá certo? Então, modifica. Os homens têm mais chance do que as mulheres de estágio final, enfim, como a gente viu lá naquele outro gráfico. Tá? Então, a albuminúria é um modificador aí de efeito nessa história, né? O CADIGO, ele dá algumas recomendações, então o CADIGO de 2012, né, foi feito esse consenso, e ele basicamente é a guideline que faz as recomendações em relação à pressão sanguínea, ingesta pode. Eu não vou alguns aspectos, algumas coisas dessas recomendações um pouco mais detalhadas, né, com os nossos estudos. E um estudo atrasado do ano passado, grupo do Secadops, como é que estava sendo a aderência a essas recomendações do CADIGO, certo? E já vou adiantar que é um pouco longe do ideal. Tá? Bom, hipertensão nessa população do Secadops está presente em 85%, e no Brasil 85% dos pacientes com doença renal crônica. Tá? A redução mais intensiva realmente reduz o risco de doença renal crônica em estágio terminal, né, com os pacientes com proteinúria, mas parece questionável isso daí. Nos pacientes sem proteinúria, não é muito certo, né, que existe esse benefício, né? E em relação a alvos pressóricos, a evidência não é forte. O CADIGO realmente ele define algumas tem diretrizes em relação a isso, né, quanto você tem que reduzir, mas houve alguns trials recentes, né, alguns ensaios clínicos, né, mostrando, né, inclusive desfecho renal foi avaliado, que você mirar, né, você tem um alvo de pressão, e aí foi avaliado pressão sistólica, ela pode reduzir, né, alguns eventos cardiovasculares, né, como vocês estão vendo aqui. O preditor, né, sempre é um padrão intensivo, né, dependendo do grau de pressão arterial sistólica. Quando eu falo MACE aqui, na verdade, são eventos cardiovasculares, então mortalidade cardiovascular mais hospitalização por angina, infarto, AVC, e insuficiência cardíaca, tá certo? Reduz, né, você fazendo um tratamento mais intensivo, reduz em 26%, 25%, 88% a taxa de eventos, né, para o mês, tá certo? Então, o número necessário para tratar aqui, se você, 63, por exemplo, se você tratar 1 milhão de pessoas, né, com um padrão intensivo, você evitaria 16 mil eventos cardiovasculares, tá certo? Então, parece coisa importante. Mas, né, você teve uma resposta para MEIS, mas nenhum desses estudos mostrou redução de progressão de doença renal, tá certo? Inclusive, no ACORD, que tinham pacientes diabéticos, né, eram um pouco mais jovens do que nos demais, ele, na verdade, mostrou que no início os pacientes eles caíam a taxa de filtração glomerular, tá certo? Então, o que não se sustentou, né, ao longo do estudo, mas no início, no primeiro ano, teve uma queda de taxa de filtração, não necessariamente mais eventos de diálise, tá certo? Mas o fato é que você mirar apenas num alvo de pressão sistólica não mostrou nenhum benefício do ponto de vista renal.
Tá certo? E uma crítica aqui é que os estudos eles mostram vários efeitos adversos, tá certo? Inclusive aqui no acorde 43, o que é a chance de dano, né? Não é necessária para causar um dano, né? No caso aqui de 43, é menor do que, é metade do que o número necessário para tratar, ou então você tem o dobro de chance de ter um evento adverso, né, do que um benefício. Então, é ainda muito controverso isso de você mirar apenas um alvo pressórico, tá? Então, voltando aqui para as recomendações do CADIGO, eles falam manter a pressão menor do que 140/90 para diabéticos e com albuminúria, menor ou igual a 130/80, né? E usar IECA ou BRA em diabéticos e não diabéticos com albuminúria. Certo? E aqui a gente vê, nesse mesmo estudo da aderência, né, aos alvos do CADIGO, como é que estão os alvos pressóricos, né, Brasil, França, Alemanha e Estados Unidos, a depender do grau aqui de albuminúria. Então, a barra azul é pacientes que estão com a pressão menor ou igual a 140/90, tá certo? E o laranja é 130/80, que seria o alvo do paciente com albuminúria. Você vê aqui, o paciente com albuminúria, tá certo? Ele, em todos os países aqui, está sempre, né, menos da metade, até um terço, menos de um terço aqui dos pacientes consegue atingir esse alvo, né? E tem uma variação muito grande também, até para o 140/90, tá certo? Então, alvo na prática é difícil de ser alcançado e talvez não seja a melhor maneira, né, de a gente conduzir esse caso de um paciente com doença renal crônica, se a gente estiver querendo prevenir desfecho renal, principalmente, tá certo? Interessante é que a gente avaliou também, então a gente viu muitos dados de pacientes, né? Mas a gente também coletou dados de nefrologistas, né, que eram diretores de clínica, tá? E a gente perguntou assim, por exemplo, no painel A, né, para o paciente que não tem diabetes e não tem proteinúria, qual é o seu alvo de pressão, o limite máximo que você considera aqui para pressão arterial sistólica, né? E olha como variou bastante, né? No Brasil, né, mais da metade considerou ali 140 como alvo, né? Aqui na França, 70%, Estados Unidos também isso, mas tinha gente aqui nos Estados Unidos que tem 10% mais ou menos, que considerou até 150 como alvo, né? Aqui você, olhando para o diabéticos, né? Não, sem diabetes e com proteinúria, né? O alvo de 130 ele crescia, né, nos países, né, mas ainda tinha gente falando 140, né? Inclusive aqui nos Estados Unidos sempre mais, né, do que nos outros países. E para pacientes com diabetes, né, também é mais da metade ali nos 130, né, de alvo. Tinha gente até mirando um pouquinho menos. Então, varia. Até se você perguntar para o nefrologista, a resposta não vai ser homogênea, né? Esse eu acho que é o maior ponto, assim, apesar de você ter guidelines, né, internacionais para isso, se você perguntar para os diretores, a resposta não vai ser sempre igual, né? Então, falando um pouquinho, assim, das características do doente renal crônico em si, né, nessas populações, também a gente vê, assim, que quanto mais a doença renal avança, os pacientes vão ficando mais velhos, com maior número de comorbidades e maior número de medicações em uso. E aqui a gente está vendo que há uma proporção de pacientes, né, por exemplo, com diabetes no Brasil é semelhante à França, né, e à Alemanha, mas nos Estados Unidos um pouco maior, tá certo? Hipertensão, praticamente todo mundo tem, tá? Doença cardiovascular, metade dos pacientes vai ter. Eu achei interessante que em torno de 6% dos pacientes no Brasil, Alemanha e Estados Unidos têm
relataram um episódio de uma insuficiência renal aguda no passado, mas na França 24% responderam que sim, né? E o argumento é que na França era um protocolo diferente de entrevista e talvez isso tenha influenciado. E lá na França também eles faziam mais biópsia nesse estudo do CKD-RAM. Mas só para dizer que a presença de comorbidade e cardiovascular é muito grande no nosso paciente. E isso resulta em que, então, se você está mirando um alvo de pressão em pacientes mais velhos, pacientes com mais comorbidade, né? Um grande problema que pode surgir é a polifarmácia, né? Você vê aqui nos países, né? No Brasil, a gente tem o menor, né? A menor mediana, né? De número de medicamentos em uso, né? Com 7, tá? Um doente renal crônico, né, metade, até 50% deles, né, no Brasil, vai estar usando 7 medicamentos. É daí para cima. Tá? Na França, 8 de mediana, 10, Estados Unidos, 11. Certo? Quase todo mundo tomando antihipertensivo e mais ou menos um terço ali, usando também hipoglicemiante. Certo? Agora, então a gente viu, né, mais ou menos o risco ali de você mirar apenas um alvo de pressão, né? Você pode levar a dano, né? Os trials mostraram isso, né? Tem os efeitos adversos, polifarmácia, né? Mas albuminúria, né? Que a gente sabe que é um fator que pode levar à modificação, né, do risco do paciente entrar em diálise, né? Como é que ela é avaliada na prática? Tá? Então, a gente vê aqui que existem algumas maneiras de a gente coletar uma medida simples de albuminúria, tá? Coletar proteinúria ou, né, na urina 1 apenas, né? Então, você vê que existe uma grande variação entre os países, né, da forma como se coleta. No Brasil, a maioria, né, com urina 1 ou através da proteinúria, né, se deduzia quanto é que era a albuminúria. E isso resultou também em variação na prevalência, né, das diferentes faixas de albuminúria, né, quando foi visto em cada país. Tá? Aqui, então, a gente vê, né, como é que é o uso de inibidor de ECA ou BRA, tá certo? Baseado se o paciente tem ou não tem diabetes e ou albuminúria, tá? E o que chama atenção é que na maioria dos países, né, não existe uma grande variação, né, entre paciente que está tomando, paciente que é diabético e proteinúria, ele parece que não causa um efeito que acrescenta, né, ao maior uso desse tipo de medicação, né? E ainda existe uma proporção razoável de pessoas, né, que ali mais ou menos 1/4 das pessoas que talvez teriam indicação de estar usando essa medicação que não estão usando, tá certo? Nos Estados Unidos aqui é até pior, né? Parece que em torno de 50% das pessoas que teriam indicação pelo próprio KDIGO não estão usando essa medicação, né? Então isso é um problema sério. Então você vê que estão mirando o alvo, né? Apesar de alvos que são completamente diferentes, né? Até entre clínicas ali, você tem, né? Que levam a efeitos adversos, né? E as pessoas, apesar de estarem coletando albuminúria de formas diferentes, eles não estão tratando da forma como deve ser feita. Então, a prescrição de ECA/BRA, que sim, né? Eu vou mostrar mais para frente como é que ela modifica, né, a chance de um paciente que tem doença renal crônica de chegar na diálise, né? Então seria o grande tratamento aí para justamente prevenir essa progressão. Ela possui uma grande variação de países, né? Na Alemanha chega a 80% dos pacientes, Estados Unidos metade, tá? Muitos pacientes que teriam benefício com essa medicação não recebem, né, essa droga, né? E aí pode levar a uma chance maior de
tanto mortalidade cardiovascular quanto, né, chegar na diálise. E a grande questão é que o grande motivo, na verdade, para suspender essa medicação é a chance de hipercalemia, tá? Que ela pode, a chance de um paciente renal crônico ter hipercalemia, ele vai aumentar, né, de acordo com que a progressão da doença renal, né, ela vai acontecendo. Então, por si só, pode existir esse risco de hipercalemia, né? Não necessariamente pela medicação, apesar da medicação potencializar isso daí, e isso é determinante para a suspensão dessa medicação. Agora, será que suspender medicação no paciente renal crônico, até aqueles pacientes que têm uma taxa de filtração glomerular baixa, né, um estágio avançado de doença renal crônica, isso traz benefício? Quer dizer, esse medo da hipercalemia, ela justifica a gente tirar o inibidor de ECA, o BRA? Existe um ensaio clínico que está em andamento, chama Stop ACE, se eu não me engano é no Reino Unido que está fazendo essa avaliação, e a gente vai ter uma resposta, esperamos ter uma resposta adequada para essa pergunta. Mas esse artigo, e eu vou dizer aqui que talvez tenha sido o melhor artigo que eu li ano passado, que é um desenho muito interessante, ele simula um ensaio clínico ideal, tá certo? E ele, na verdade, ele coleta dados, ele pega dados do registro sueco, né, de doença renal crônica. Então, quando o paciente ele bate na taxa de filtração glomerular de 30, né, menor que 30, ele automaticamente todos os dados eles entram, eles são compilados lá nesse registro. Então, sabe tudo do paciente. Inclusive, na Suécia, tem existe um link, né, desse registro com a farmácia nacional. Então, se sabe, né, quando o paciente parou de usar a medicação e tudo mais. Né? E também desfechos, né? Quem morreu, quem foi para diálise. Então, eles têm uma capacidade de compilar esses dados impressionante, né? Muito sofisticado. Né? Então, eles conseguiram fazer, né, uma comparação, né, de uma estratégia onde o paciente ele parava a medicação, né, o inibidor de ECA ou BRA, 6 meses após ele atingisse, né, uma taxa de infiltração menor do que 30 ml minuto, versus com você continuar essa medicação. Então, seguiram esses pacientes por 5 anos. Tá? O que esse estudo mostrou foi que existe uma diferença de mortalidade de 13,6% para os pacientes que mantiveram o uso da medicação, tá? Mortalidade total. Para o MACE, né, que são aqueles eventos cardiovasculares principais, e aí inclui também mortalidade cardiovascular, 12% de diferença, mostrando benefício também para você continuar essa estratégia, né, do inibidor de ECA/BRA, mas a chance de diálise aumentou para os pacientes que continuaram em uso de ECA/BRA. E aí eu pergunto, será que esses pacientes que entraram na diálise, eles entraram porque, na verdade, tiveram o benefício de não terem morrido antes de chegar, né? E também a outra pergunta, é justo comparar diálise com morte? Né? Então, realmente, assim, eu acho que a minha impressão é que manter inibidor de ECA, mesmo em pacientes com doença renal avançada, ela possui benefício, tá? Só para relatar que nesse estudo ele mostrou que 4% dos pacientes, então foram 10.254 pacientes, 4% deles apenas apresentaram internação por hipercalemia e 5% internação por lesão renal aguda. E aqui os benefícios do inibidor de ECA, né? Então, foi feita uma meta-análise, se não me engano, tinham 42 mil pacientes nessa meta-análise, tá? E essa meta-análise mostrou que a monoterapia com IECA diminuiu 46% a chance de eventos renais, tá certo? Eventos cardiovasculares também, 27%, óbito cardiovascular mesmo índice, e morte total também,
tá certo? Então, o inibidor de ECA, ele para pacientes com doença renal crônica, ele realmente previne e muito evento renal. Falando agora de perspectivas futuras, né? Aqui eu estou colocando aqui primeiro o inibidor de SGLT2, né? Canaglifosina, que foi avaliada recentemente no ensaio clínico. Então, a gente tem o inibidor de ECA, que é um medicamento consagrado, né? Mas aí a gente tem agora essas novas terapias, né? Então, um ensaio clínico recente com diabéticos tipo 2 com albuminúria mostrou uma redução do evento, que na verdade foi o endpoint primário foi um composto de doença renal, paciente chegar na diálise ou transplante, ou se ele mantiver uma taxa de filtração glomerular menor que 15 durante um determinado tempo, se não me engano, um mês, tá certo? Então, era um composto então de TRS mais duplicação da creatinina sérica ou morte renal. Então, o paciente, de repente, tinha uma doença renal crônica avançada e morreu, ele foi considerado como evento. Segmento de 2,6 anos, teve um benefício de 30% de redução de desfecho. Então, canaglifosina semelhante ao que a gente vê com IECA. E pode, de repente, não sei se existem estudos que mostraram a combinação dos dois, mas certamente esses pacientes, boa parte, estavam usando inibidor de ECA. Então, esse tipo de medicação provavelmente vai entrar como standard, né, como padrão, principalmente em pacientes diabéticos com albuminúria, tá? Mas aí também avaliando em outros tipos de paciente também, inclusive tem desfecho para paciente que não é diabético também, com insuficiência cardíaca, vocês devem ter lido a respeito, né? Outra medicação também que está sendo avaliado aí é a finerenona, né, que é um antagonista do receptor mineralocorticoide, é um não esteroide. Esse estudo Fidelio, ele avaliou o desfecho de falência renal ou queda de 40% na taxa de filtração glomerular estimada, também durante 2,6 anos. E você vê que houve uma diferença ali de 18% mais ou menos no grupo que tomou a medicação, 21% em quem não tomou, então teve uma redução. Nos olhos não parece tanto, né, mas relativamente em torno de 18%. Então, como ela veio depois da canaglifosina e também a gente já sabe o efeito de ECA, não nos impressionou tanto, tá? Mas é uma outra medicação que pode ser usada, de repente a gente vai entender mais no futuro, tá? Então, gente, eu comentei muito aqui sobre pressão, né? Que é um aspecto importante. Eu acredito que para pressão, acho que tem que ser mais uma terapia dirigida e não necessariamente voltada para diminuir apenas níveis pressóricos, tá? Então, o Cadigo fala de hábitos de vida também, que a gente tem que modificar nos pacientes, mas eu já digo aqui que, em geral, a aderência é baixa de forma geral, né? É baixa para você modificar o estilo de vida de paciente, né? Você vê que os pacientes até diminuem a ingesta de salina, né? Eles conseguem manter ali, se bem que nos Estados Unidos só metade, mas na França e no Brasil, ali no Brasil até perto de 80%. Proteína, existe a recomendação também, mas a evidência para a redução de proteína, assim, para desenvolver, para progressão de doença, não é uma evidência muito robusta e a gente tem um risco de desnutrição. Então, eu desconsidero tanto a proteína. E potássio, né? Você vê que potássio e fósforo é a mesma coisa. O fósforo está correlacionado com ingesta proteica também, né? E potássio está relacionado com dieta saudável. Então, eu questiono muito, assim, se realmente se deve mirar nisso daí, né? E de repente o que importa seria ter mesmo um acompanhamento nutricional e assim bons cuidados de forma geral e um bom estilo de vida de forma geral, né? Não necessariamente mirar alvos, né? E realmente assim quando você mira alvos, o resultado não é muito legal. Então assim quando você por exemplo, nos alvos do Cadigo, né?
tanto de pressão, quanto usar inibidor de ECA, ou BRA, quanto dieta, de forma geral, e acrescentando aqui nível de hemoglobina glicada para diabético, você vê que mais ou menos que metade aqui dos pacientes, ou três quartos dos pacientes, eles vão ter aí até dois alvos alcançados para quem não é diabético, né? E aí a pressão, se ele atinge uma pressão menor, né? Significa que ele está atingindo o alvo mais, né? Mas na realidade, assim, que boa parte dos pacientes, assim, ele não consegue atingir esse alvo. Quando o paciente é diabético, então, só uma minoria deles vai atingir os 4 alvos, né, que o KDIGO recomenda, tá? Então, certo? Então, assim, eu basicamente comentei sobre as recomendações do KDIGO, mas existem outros fatores, tá certo? Que a gente vê no CKDOPS, que não necessariamente tem a ver com a doença renal crônica, mas que eu acredito que tem a ver com cuidados de paciente de forma geral, que levam a piores desfechos em paciente renal crônica. Uma coisa que a gente viu, que eu acho muito interessante, eu queria trazer para vocês, que é a deficiência de ferro em paciente com doença renal crônica, né, que ele não dependente de diálise. Deficiência de ferro por si só, então saturação de transferrina baixa, né? Ele tem um efeito, né, sobre aqui eventos cardíacos, um mês também, tá certo? Mais ou menos o dobro, né? Pacientes que têm uma saturação de transferrina menor do que 15, tem mais ou menos o dobro, né, menor que 15, do que se ele tivesse entre 26% e 35%. Isso se você ajustar para hemoglobina. Então, independente de nível de hemoglobina, um paciente que tem deficiência de ferro, tá certo? Ele tem uma chance maior de ter eventos adversos. Então, para mim, isso daqui nota muito mais assim um cuidado mesmo que a gente tem que ter com o paciente de forma geral, do que necessariamente mirar alvos, né, do KDIGO, tá certo? O que acontece quando o paciente ele chega na diálise? Né? O que a gente vê? Paciente que perdeu essa oportunidade de ser bem tratado no pré-diálise. Então, tem uma maior mortalidade quando níveis de hemoglobina e ferrocinética são piores, tá certo? Tem piores desfechos, né, quando tem maiores doses de medicação, né, para anemia, e aí eu posso falar também de pressão, né, pior controle glicêmico, enfim. Quando não tem um acesso apropriado, quando não houve orientação do nefrologista no pré-diálise, tá certo? Então, assim, eu acho que essas coisas, né, que a gente aprende com o Dr. Horácio, com o Dr. Emerson, com a doutora Maria Alice, com todo mundo aí no hospital de base, né, eu acho que isso que faz a diferença, no fim das contas, em relação à progressão de doença. Lógico que a gente tem um arsenal terapêutico para isso, né, e a gente tem que saber quando usar. Gente, assim, para resumir essa fala, a minha, e queria agradecer novamente pelo convite, né? A progressão de doença renal crônica, na verdade, você reduzir essa progressão, ela é possível com estratégia baseada na escolha apropriada da terapêutica. Eu acho que entender o paciente, acompanhar o paciente e solicitar aquilo que é necessário, não necessariamente você mirar aqueles alvos assim de forma fixa, tá certo? O alvo de pressão arterial é importante para guiar tratamento, mas não é imperativo e pode levar até efeitos adversos, tá certo? O inibidor de ECA, ele é importante, e também a gente tem que ter muita parcimônia assim quando retirar essa medicação. Também é uma outra mensagem que eu queria deixar. Né? No mundo inteiro, né, a gente viu dados aqui europeus, norte-americanos e também brasileiros, nefrologistas deixam de tratar pessoas com doença renal crônica e suas complicações, inclusive dar a medicação apropriada no momento certo, tá certo? Então, isso é notório. A gente pode melhorar. E no final das contas,
ele vai chegar na diálise, e a gente viu que o paciente que chega na diálise provavelmente vai ser por seleção natural, né? Um paciente que, teoricamente, ele deveria ir bem, mas que talvez ele não se saia tão bem porque a gente não tratou ele bem no pré-diálise. Então, o ambulatório de conservador faz diferença, certo? E aqui eu queria deixar essa foto aqui na época que eu era residente com colegas de turma e falar da alegria grande que foi ter sido residente do hospital de base e, com certeza, esse fato marcou a minha vida e a minha profissão, minha trajetória profissional para sempre. E eu espero que aconteça o mesmo aí com essa próxima geração de residentes, viu? Muito obrigado. Muito obrigada, Marcelo, mais uma vez, uma brilhante apresentação. Marcelo, tem duas perguntas aí no chat. Não sei se você consegue visualizar aí, doutor Edson. Doutor Edson da Creatinina perguntando para você se você acredita no possível benefício cardiovascular dos inibidores da SGLT2 com clearance abaixo de 30 e em diálise. O que você acha? Oi, doutor Edson. Prazer sempre falar contigo. Olha, eu ainda preciso de mais dados para acreditar nisso, doutor Edson, mas é possível, sim, acreditar nos dados que a gente tem hoje falam bem a favor, eu diria. Mas eu acho que eu queria ver mais. Eu acho que quanto mais a gente tem esse tipo de mais porque você considera 95. Pois é importante você falar isso sobre catéter, né? Eu acho que iniciativas com uma sociedade mudando a prática, né, no paciente que é pré-dialítico, acho que vai fazer diferença lá na frente. Inclusive, não só catéter, fístula, como também dá a opção de terapias domiciliares, né? Diálise peritoneal e transplante também. Então, acho que apenas conversar com o paciente e falar que existem essas opções, eu acho que seriam muito importantes assim para prevenir, talvez mudar esse quadro. Mas o Fistula First, né? Que uma iniciativa aqui tinha muito enxerto, né? O paciente em vez de fazer fístula aqui, fazia muito enxerto e essa iniciativa modificou muito a proporção de pacientes com fístula, que chegavam com fístula, mas ainda chega muito paciente com catéter, tanto aqui quanto na Europa também. E, Marcelo, tem uma outra pergunta também do Dr. Edson. Por que você considera que 95% dos pacientes renais fazem a sua primeira diálise com catéter em veia profunda? E como mudar esse quadro? Eu acabei comentando essa pergunta agora, doutor. Eu acho que é justamente esse tipo de atenção que a gente dá no conservador. Eu acho que faria grande diferença, né? Você cuidar mesmo do paciente, conversar, dar as opções, eu acho que ajudariam mais. Eu acho que no mundo inteiro o paciente ainda que está em conservador, isso o que eu coloquei ali são dados de clínicas de nefrologia, viu? Não são pacientes que estão fazendo um tratamento com um clínico geral, com cardio. Somos nós, né? Nefrologistas, a gente não está nem pedindo os exames, né, para todo mundo que tem que ser solicitado, nem tratando de forma específica, né? Então, acho que a gente pode melhorar nesse sentido. Marcelo, Mário, parabéns. Você viu que você está seguindo uma carreira, como você está falando, que está mirando um alvo, né? E está se dando muito bem. Mostra que
você não necessariamente precisa fazer pesquisa básica, você pode fazer investigação clínica. E mostrou para a gente a importância que é isso aí. Eu queria salientar, primeiro, parabéns pela aula, e a aula acho que foi muito importante para nós, porque, por eu vejo ainda muita reticência dos nossos novos residentes em associar para inibidor de ECA ou usar em insuficiência renal crônica, quando você mostrou que tem um benefício significativo. Eu sempre extrapolo isso para o transplante, né? Ninguém quer dar em transplante, mas tem um benefício muito importante. O segundo ponto que eu acho que você ilustrou muito bem é que não adianta você se apegar a algum marcador específico, e aqui várias vezes a gente vê em consultório nefrologista recomendando uma dieta que é insuportável, tentando retardar a progressão da doença. Como você falou, você pega o doente em diálise desnutrido. Né? E o terceiro ponto é, às vezes, essa coisa do fosfato. Né? Fosfato, você tem que comer isso, tem que comer aquilo. E são coisas que não são facilmente atingíveis, realizáveis pelos pacientes. E esse outro ponto, que a gente também sempre insistiu, deve lembrar da residência, que o doente renal crônico tem que ser bem visto. Não adianta você vem detonado e você já coloca em diálise, não é bem assim. Eu acho que a fístula ainda tem que ser colocada numa fase onde a creatinina não é tão elevada, para que ele possa ter uma fístula arteriovenose e não um acesso vascular temporário ou pernicado, seja lá o que for, que não é o ideal. Então, eu acho que essa contribuição que você dá e a pesquisa, a investigação clínica dá é muito importante. E traz informações importantes para a prática clínica. A pergunta que eu tenho, e a minha dúvida, é sempre se a avaliação de sobrevida que são feitas, as avaliações que são feitas nesse estudo, 2 anos e meio, mesmo 5 anos, não é muito curta. Quer dizer, isso aí você faz a mediana do estudo, mas você não tem aquele objetivo de falar, quero pegar 10 anos. Porque é em 10 anos que nós vamos ter uma resposta. Isso vale para o transplante também. Então, se existe alguma perspectiva de esses estudos continuarem ou incluir mais pacientes, para que a gente saiba no final de 10 anos o que vai acontecer. Muito obrigado e parabéns pela aula. Obrigado, Tomário. Pô, é sempre bom te ouvir. E não sei se o senhor estava no começo da aula, mas há 11 anos atrás eu dei essa mesma aula e o senhor também comentou. Eu fiquei muito feliz com aqueles comentários e eu guardo assim até hoje, né, tudo que o senhor falou, inclusive falando que usava o senhor atendia paciente que estava em conservador na época, achando que era muito útil, assim, tá? Eu fiquei até surpreso, assim, com essas, né, as suas palavras, assim, eu tava esperando, assim, que não fosse tão legal o meu desfecho, assim, tava meio intimidado, mas eu acho que aquilo me fez crescer muito e me fez querer me manter em pesquisa. Eu acho que o senhor foi uma grande influência na minha vida nesse sentido. E em relação ao tempo, eu concordo com o senhor e eu acho que prejudica muito aqueles pacientes que estão ali na boca da diálise, né? Estão ali com taxa de filtração glomerular menor que 30. Você vê que eles tem um dobro de chance de chegar na diálise, né? Mas eles estão ali perto da diálise, né? Então, a chance realmente vai ser maior. Então, qualquer declivezinho de função renal, eles já chegam lá. Os pacientes que estavam com a taxa de filtração glomerular maior, né, provavelmente eles tinham doença renal crônica, mas aí fica aquela coisa, será que eles têm essa taxa de filtração glomerular baixa porque eles são idosos e o número de comorbidades que eles têm, certo? Então, eles realmente têm uma chance de morrer maior. O Secadops, ele tem a possibilidade a gente já está na fase 3, então cada fase são 3 anos.
Então, pode ter paciente aí que já tenha colaborado com 6 anos aí na história, quando a gente foi analisar. Se bem que no Brasil ainda ainda a gente está em 3. Mas no futuro a gente espera realmente crescer esse tempo aí de segmento, inclusive acompanhar o pós-diálise, eu acho que é uma coisa importante, né? Ver o paciente que foi bem acompanhado no ambulatório de conservador, o que é que acontece com esse paciente comparado com o paciente que não teve esse atendimento bom, né? E assim, eu acho que mais importante do que fazer associações, né? Deficiência de ferro causa piores desfechos. Eu acho que, na verdade, se você juntar tudo em uma coisa só, eu acho que é aquilo que o senhor falou, né? Acho que o paciente melhor cuidado, né, ele se dá bem, né? E eu acho que muitas dessas associações que a gente vê, proteína leva a uma queda de função glomerular ao longo do tempo, acho que a gente tem que ter muito cuidado, porque isso pode resultar num paciente chegar desnutrido, mais inflamado no futuro, né? E vai ter sérias repercussões na diálise, né? Então, eu concordo com o senhor nesse ponto também. Parabéns, Marcelo. Eu gostei muito do que você falou sobre existe uma seleção natural. O paciente que chega para nós, abaixo de 30 de infiltração glomerular, é aquilo que você mostrou, morreram mais. Os que estavam acima de 30 morreram mais. Então, você vê hoje o desastre que é o diabético, você não visita hoje, tem 131 anos lá, com a amaurose, renal crônica, dialisando, com maior dificuldade, entrou sem acesso, e pelo caminho ficaram muita gente que teve AVC, infarto, outras causas, mutação, infecção. Então, não tem dúvida nenhuma, principalmente no nosso país, existe uma seleção ao inverso, quer dizer, morre mais. A medida que eles perdem função renal, tem vários trabalhos que mostram isso, a creatinina ela tem mais risco para doenças cardiovasculares do que colesterol, glicemia, uma série de outros marcadores. Eles falam da creatinina aí, se você for pegar ela quando ela altera e ver se pudesse ter segmento dessa população, nós ficamos surpresos com onde eles vão ficando para trás. Então, quem chega para nós, já chega selecionado com uma seleção perversa, vamos dizer assim. Não tenho dúvida nenhuma disso. Assim, anos e anos olhando, isso que acontece ainda na estruturação da saúde pública ao privado do país. E outro dado também que eu gostaria de enfatizar é sobre a nutrição, né? A restrição alimentar. Tem que lembrar que quando saiu o DRD, que foi o grande medidor de água, quando constituiu essa forma, que era um estudo de nutrição, esses pacientes melhoravam porque eles vinham mais frequentes no ambulatório. Eles foram olhar depois os pontuários, eles eram melhores cuidados também, não era só por causa da restrição alimentar. Eles eram, como eles vinham mais, eles controlavam muito melhor a pressão, tinham outras orientações de sódio. Então, enfatizou demais naquela época a restrição proteica, mas quando você vai olhar o que havia de fato nesses prontuários dos pacientes, vários outros fatores foram modificados. Não foi só esses dois elementos que vocês foram na aula são fundamentais para a compreensão dos jovens, o que vem pela frente, o que nós vamos poder fazer. Eu tenho muita esperança que o SGLT2 vão melhorar muito o controle do diabetes no Brasil. Acho que ele é uma droga muito boa e deve melhorar muito o controle do diabetes, que era precário. Né? Tipo 2, praticamente a gente não conseguia fazer muita coisa, e nem os endocrinologistas nem os clínicos. Eu não vejo saída para a doença renal crônica no Brasil se não for instituído no Programa Saúde da Família um protocolo de detecção e controle. Só tem essa saída. É uma ilusão achar que nós vamos receber esses pacientes, que o endócrino, o clínico, o cardiologista vai tratar. Tem que ter um protocolo e investir durante 5, 10 anos no Programa Saúde da Família, com a gente que vai lá na base para poder. Parabéns.
Isso, doutor Horácio, muito importante. Inclusive, a gente está com a proposta de fazer uma análise só com dados do Brasil, e uma das coisas que eu quero avaliar é justamente diferenças regionais, né, no Brasil, porque o censo de diálise ele é curioso, porque assim ele mostra que tanto a prevalência ou incidência de doente renal crônico em diálise ele é maior no Centro-Oeste, Sul e Sudeste, onde tem mais clínica de diálise, né? Na Maranhão, Paraíba, os estados mais pobres, né? E tem uma prevalência menor, mas obviamente que lá não está sendo detectado o paciente, não tem gente para detectar, ou eles estão morrendo urêmico por aí. Então, eu acho que, né, você fazer, como o Dr. Edson da creatinina, ele faz muito, né, você tentar expandir esse conhecimento de nefrologia, com foco em atenção primária, eu acho que vai fazer muita, espero, né, que faça muita diferença, principalmente no paciente que vai chegar na diálise, porque assim, também a gente, eu acho que não tem que ter a ideia de salvar sempre o paciente, né, da diálise. Eu acho que eventualmente o paciente vai ter que entrar, né? Mas eu acho que como ele entra faz muita diferença, né? O paciente que você entra, você tem que fazer dose alta de eritropoetina, tá sem acesso, tal, ele vai morrer nos 6 primeiros meses, né? É isso que a gente vê com estudos, não no Brasil a gente não tem de diálise, infelizmente, mas em todo mundo, assim, é bem o que acontece, né? Aqueles pacientes que não são bem avaliados no pré, eles acabam sofrendo depois. Então, Marcelo, a gente costuma... nós fizemos uma campanha anos atrás aí, conscientizando não só a população, mas conscientizando os médicos, né, que demoravam muito para trazer os pacientes para a gente, né, para encaminhar. Alguns ainda continuam tratando como se, de uma forma, e chega muito tardio. Uhum. Mas você acredita que tem alguma forma de avisar a população? O doutor Edson faz isso, divulgando com camisetas e tudo mais, dose sua creatinina. Nós fizemos há 2 anos também a campanha aqui, foi divulgada, mas isso cessa, né? Por um tempo fica bem, depois some. Você acredita que tem alguma outra maneira de comunicar à população, porque a população sabe que é hipertenso, que é diabético, mas não sabe que tudo isso pode levar a um problema renal. Você acredita que tem alguma forma de chamar mais atenção, que não só os artistas e tudo mais, porque isso cessa, né? Acaba, o pessoal esquece. É muito difícil, doutora. Eu acho que com os dados que a gente tem, na verdade, assim, eu acho que já existe um problema com o nefrologista não pedindo o que tem que pedir e prescrevendo o que tem que prescrever, né? Quanto mais, né, a população geral, né, o que vai para o posto de saúde, né? Então, acho que existe um problema na nossa especialidade, de forma geral, e graças a Deus que eu não tenho esse problema porque eu fiz no HB, tá certo? Mas eu acho que é um problema não só no Brasil, como no mundo inteiro, entendeu? Eu acho que tem que vir de dentro para fora. Eu acho que a gente tem que se conscientizar primeiro, nós nefrologistas, né? Fazer um conservador bem feito para depois tentar expandir isso para atenção primária. Eu acredito que seja meio que uma coisa nesse sentido, assim. Bom, se eu acho que não tem mais nenhuma pergunta no chat. Marcelo, gostaria novamente de agradecer muito pela sua presença, por você estar sempre participando conosco em todas as outras reuniões, né, sempre acrescentando. Agradecer muito, quem sabe, nos próximos, né, meses, aí se apareça por aqui, quem sabe. Quero Mas aparecer. será sempre uma honra tê-lo aqui conosco. Muito obrigada a todos vocês que participaram. Obrigada e está encerrada a nossa reunião. Então, mais uma participação brilhante. Obrigada. Eu agradeço. Um abraço a todos.